Olá, este é mais um episódio de Pergunte ao Frater, um programa de perguntas e respostas postado às quartas-feiras aqui no YouTube. Para participar, é só entrar amanhã lá no meu Instagram, @frater_l45 e mandar a sua pergunta através dos meus stories. Vai ter uma caixinha de pergunta lá específica para isso, tá bom? E aí, Frater, de visual novo por enquanto, né? Pô, né? Eu tive que fazer uma operação, galera, e aí por conta disso eu tô usando aqui os óculos, mas por causa da luz, né? E também para não incomodar vocês, tá um pouquinho roxo ainda. Mas tá tudo bem, né, Frater? Só para o pessoal ficar de boa. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Foi questão de saúde, pessoal, tá? Foi a necessidade. Então, vamos lá para mais uma rodada de perguntas, que hoje tem 26 perguntinhas. Ô, legal, legal. Frater, parece um bicho de 7 cabeças e inalcançável para pessoas com pouca disciplina. Poderia falar um pouco a respeito? Pô, posso. Então, eu acho que é porque as pessoas olham para Astro Argenton e já querem e já olham para o final do caminho. As pessoas olham para Aston Argento e pensam no Ipsíssimos, no Mestre do Tempo. E assim, ninguém chega, dificilmente alguém chegaria na Aston Argento, na AA, com disciplina já, sabe? As pessoas procuram a AA muitas vezes para adquirir essa disciplina também. Não que a AA vai te ensinar, ou que o seu instrutor vai te cobrar, nada disso. Mas assim, o processo de iniciação da Astro Argentum vai te encaminhar para um local de disciplina se você se empenhar nesse processo, tá? Então, comece com o básico, né? Se quer entrar para A, tem que começar fazendo contato, primeira coisa. Depois, estudante. O estudante, ele estuda, né? Não tem a disciplina de práticas, necessariamente. Eu acho que é isso, né? Não se preocupe demais com a disciplina no início. Se preocupe mais em fazer o contato, em estar em contato, em estar estudando, né? Isso vai vir com o tempo e com a prática, tá? Se não tem um resultado, como saber se não tive mesmo ou se sou eu que não percebo? Isso tem a típica cara de pergunta de gente que pensa muito no que está fazendo, sabe? E não é um problema, tá? Só cuidado que malabarismo demais com faca corta. É, Vamos lá. Se você está fazendo muita prática e não está percebendo, então você não está tendo resultado. O resultado ele vai estar dentro do teu campo de observação. Ah, Frater, mas e se você quer dizer que quem não percebe nunca tem resultado? Cara, tem. Só que a pessoa ela vai ter que acumular resultado, vamos dizer assim, até que se torne óbvio para ela. E nem todo mundo tem a capacidade fina, né, de perceber resultados, às vezes, pequenos, né? Então, muitas vezes a pessoa vai precisar realizar uma grande quantidade de práticas, obter uma grande quantidade de pequenos resultados, para que no final ela observe uma grande mudança. E isso só vai ser possível de ser observado se ela tiver, por exemplo, a prática de um diário bem diligente, né? Por quê? Porque hoje você não viu resultado nenhum. Aí você chega lá no seu diário e fala, pô, hoje não vi resultado nenhum. Aí amanhã você, pô, faz a prática de novo, pô, não fiz resultado nenhum e aquela visualização ali da esquerda estava muito ruim. Aí, pô, no dia seguinte, pô, não vi resultado nenhum, mas aquela visualização ali ficou melhor. E assim você vai. Até você perceber que, por exemplo, a melhoria da tua visualização é um resultado da prática, né? Nem toda prática você vai colher resultados em cima daquilo que você espera da prática em si. Muitas vezes o resultado ele vem através de um reforço de tudo aquilo que você usa, que vamos dizer assim, coadjuvante àquela prática, né? É uma capacidade melhorada de visualização ou de foco, né? Se tem um pensamento aleatório no meio de um ritual, preciso relatar no diário? Precisa. Eu acho que é fundamental. Uma das funções do diário é fazer esse registro fino das práticas, né?
Se você tem um pensamento intrusivo durante o ritual, você não vai parar o ritual na hora para escrever no diário. Mas é necessário, sim, que seja feito o registro do diário, tá? De qualquer coisa que aconteça, na verdade, durante o seu ritual. Mas, em especial, esses pensamentos que, por algum motivo, não deveriam estar ali. O que eles estão fazendo ali, se eles não foram convidados para a festa? Né? Anote. Minha instrutora diz que tudo pode ser questionado, inclusive o meu tédio de achar que as minhas práticas são sempre iguais. O que tem a dizer sobre isso? Que a sua instrutora está certa. Ué, tudo pode ser questionado. De fato. O fato de tudo poder ser questionado não significa que todo questionamento é válido, mas tudo pode ser questionado. E se você acha que as suas práticas são monótonas, né? Se a sua instrutora fala que é válido questionar se suas práticas são monótonas ou não, né? Na verdade, uma chamada, eu acredito, uma chamada à responsabilidade que a sua instrutora está fazendo contigo. Né? Ela está te falando, oh, duvide inclusive da sua pretensão de achar que as suas práticas são monótonas. Né? Eu acho que é um conselho muito bom da sua instrutora. Qual a influência das religiões africanas em Telemann? Essa sempre tem, né? Tem, e vou te dizer, o papo é enorme. Ué, gente, África, Egito é África. Vocês estão achando o quê? Que a África é só candomblé, umbanda? Não, não. A gente vive falando Hadith, Nuit, um monte de Terra-Horquit, Horus, é onde Osíris. África, Egito. Muito influente, muito importante. Não só aquela passagem lá do Obiá e o Vanga e tal, mas a gente tem, inclusive, que parar de achar, né? Que, que a África se reduz a só isso, a só um tipo de expressão cultural, né? Até mesmo é uma forma racista de pensar você considerar que toda religião que vem da África está colocada unicamente dentro dessas matrizes. Né? O Egito é um país africano, a África do Sul tem um outro tipo de cultura, a África é um continente enorme. Né? E dentro de Telemann, obviamente, se nós falamos de Had, de Horus, de Ra-Horquit, de Nut, de Nu, né? São todos deuses africanos. Né? Apesar de não ser uma representação direta deles, não é aquela Nu do Egito, a influência é direta. Direta. Frater, você já conheceu alguém que domina a si mesmo? Fale mais sobre isso, por favor. Pô, acredito eu que já estive na presença de um ou dois adeptos, não sei. Não tenho muito o que dizer sobre isso, né? Sobre a consecução do outro. Mal saberia eu dizer se os irmãos são realmente adeptos, já que não se revelaram ainda publicamente como. Então, e aí falando alguém que domina a si mesmo, porque o adepto, dentro do sistema da A, seria aquele indivíduo que aprendeu a controlar a mente elemental. Então, ele é senhor de si, pelo menos no quesito relacionado aos quatro elementos, né? A composição elemental do homem. Emoção, razão, instinto e devoção, crença. Né? Fogo, água, terra e ar. Então, não saberia dizer com convicção se já estive de fato na presença desses irmãos, até porque eles não se revelaram abertamente, e também não saberia dizer o que tirar disso, porque assim, é a consecução do outro, né? Não é a minha consecução. Então, talvez ficaria feliz pelo irmão por saber que a pessoa conseguiu realizar essa consecução, né? Com certeza ficaria feliz, mas é, acho que só isso. O que é para você escolher e como essa habilidade se relaciona e caminha na A e encontra a verdadeira vontade? Escolher, né?
Escolher é um verbo, é interessante, eu escolho. Como verbo, né, ah, é uma ação, né? Escolher é a característica, é capacidade racional, mas não é necessariamente algo racional. Nem todo mundo escolhe com a razão, apesar de nos ser vendido que a razão é a melhor ferramenta para a escolha, né? Nesse sentido, eu não saberia dizer se a gente escolhe racionalmente, por exemplo, a verdadeira vontade, apesar de ser uma escolha em certo nível, vamos dizer assim, tá? É, escolher, né, é discriminar de certa forma. Eu acho que escolher talvez não seja tão poderoso quanto realizar ou fazer, né? Que é aquilo que realmente é o diferencial da lei de Taylor, né? É o fazer. Então, escolher para mim é isso, é uma ferramenta da razão, né? Mas não necessariamente é uma ferramenta da razão, né? Não acredito que a verdadeira vontade seja uma escolha nesse sentido. É uma descoberta ao mesmo tempo que também é uma escolha, vamos dizer assim. É um processo de mão dupla. Qual a diferença entre práticas mágicas e práticas místicas? Pô, que pergunta legal. Práticas místicas, a gente pode definir como sendo práticas que estão direcionadas para um controle daquilo que é interno, tá? Desse veículo de manifestação do corpo, tá? Então, nas práticas místicas, normalmente você vai ter práticas relacionadas a yoga, né? É, pranayama, asana, dharana, são práticas, consecuções, né, que voltam-se para o interior do indivíduo, para o ser, para a mente, tá? E as práticas mágicas são práticas que também trabalham a parte espiritual, mas voltadas para aquilo que seria um controle externo, né? É, Magia, de acordo com Aleister Crowley, é a capacidade de mudar a realidade de acordo com a vontade. Não é isso? Existe uma outra definição que eu gosto muito, que é yoga ou misticismo, né? Podem ser consideradas práticas que estão destinadas a paralisar o movimento da mente, enquanto práticas mágicas que capacitam a mente a mover-se para qualquer condição, né, que ela queira, vamos dizer assim. É mover a mente para onde se quer, na velocidade em que se quer, né, pelo tempo em que se quer, tá ligado? Então a diferença básica seria isso. Misticismo, né? Práticas místicas são aquelas que direcionam o controle para dentro, enquanto práticas mágicas são aquelas que estão direcionadas a um controle para fora, né? Os números dos livros possuem correlação simbólica com os números do arcano do tarô? Tipo, Liberóis corresponderia hipoteticamente aos arcanos dos enamorados e do diabo, tendo em vista que o diabo corresponde à letra Ain e os enamorados correspondem à letra Zain, valores que somados representam o número 77, correspondente ao Liberóis Liber 77. Nossa, Obrigada, Sheldon Cooper, pela pergunta. nossa, bem prêmio Sheldon Cooper de pergunta do Pergunte ao Frata. Essa foi. Irmão, você ganhou o prêmio Sheldon Cooper. Estamos Vai ter instituindo uma agora. bandeira para você. Cara, muito boa, muito boa. Mas não. Ó, você pode fazer extrapolações com os números dos livres dentro da gematria, sim, da gematria. Mas, pô, imagina você falar que, por exemplo, o Libertzad, que é o Liber 90, tem uma relação direta com o Imperador, que é uma carta de disciplina. Por exemplo, os enamorados, não sei, doideira da minha cabeça, mas parece que tem muito mais correlação com o Tzad do que o Os, por exemplo. Sei que parece doideira, mas assim, cabeça, vozes da minha, tá? Então, existem correlações gemátricas por trás desses números, mas não necessariamente relacionada ao trunfo do tarô.
Por quê? Porque, cara, as letras, né, assim como a gematria, os trunfos podem ser arrumados de forma freestyle. E aí, é 77, mas qual é que vem pra frente, inicialmente? É o diabo ou é a namorada? Ah, aí começam as teorias de, né, de qual é o arranjo correto. Então não tem uma relação direta, né? Não arrisco dizer que não existe essa relação. Também não vou ser bobo de falar isso. Mas, tá? Que exista uma relação direta com os trunfos do tarô, não. Existe relação direta com a gematria do número. E com todas as palavras e ideias que estão relacionadas ao número. E não ao arcano do tarô. Respondido, Howard Wolowitz. Será que Crowley era iluminado, visto que ele parecia servir às paixões, espectros inferiores? Não era iluminado não, pô. A gente só tá fazendo um programa aqui falando do cara. Não tô brincando. Gente, assim, se o Crowley era ou não iluminado, pra mim tanto faz. De verdade. Eu não sigo o Aleister Crowley, tá? Não sou seguidor de Aleister Crowley. Não sou. Sou telemita. Agora, que a doutrina de Telemann e tudo aquilo que permeia o estudo de Telemann parece ter vindo de uma mente iluminada, pô, parece. Então, em vez de a gente ficar questionando se o cara era ou não, porque ele era entregue a vícios e tal, etc e tal, vamos observar o trabalho dele, a forma como ele influenciou todo o movimento mágico posterior a ele, né? Porque a galerinha da Wicca aí, ó, que aprendeu com Gardner, Crowley, tá? Vocês não sabem, saibam agora. Tudo que vocês aprendem aí de bruxaria moderna, etc., bebe da aguinha da Golden Dawn e do Aleister Crowley, tá bom? Saudação a Torre Elemental, isso aí é o sistema de John Dee, que veio lá da Golden Dawn também, então, pô, entendeu? Vai ver a parte cultural, né? A parte música, livro, filme, teatro. Se o cara não se iluminou, não era um iluminado, tá bom. Eu acredito que o trabalho dele seja sucesso suficiente, inclusive para me fazer entrar para Astro Argento, né? Para estar aqui, para estar também servindo de vetor para a busca de iluminação para outras pessoas, que é isso que é o trabalho de divulgação de Telemann e o trabalho de divulgação da Santa Ordem, né? É divulgar veículos que possam permitir a outras pessoas também buscarem a iluminação. Então, tanto faz se o Crowley foi iluminado ou não. Tô pouco me importando para ele. Fale um pouco de como foi feito o uso da palavra abrahadabra com exemplo. Pô, então, abrahadabra, galera, é uma fórmula mágica. Quando a gente fala que abrahadabra é uma fórmula mágica, eu acredito que a pessoa não esteja acreditando nisso, mas assim, não é uma palavra que você vai falar e vai acontecer uma parada. Não, não é assim que funciona, né? Qual é a origem dessa palavra? O que significa a palavra abrahadabra? Existem algumas possibilidades para a origem dessa palavra, né? Avra, abracadabra, abracadabre, sabe? Dependendo da possível origem do termo. A versão mais aceita, que eu não me engano, é eu falo enquanto eu crio, tá? Seria a tradução da palavra. E aí, o que seria isso? Seria, de acordo com o que a gente pode extrapolar, a manifestação do verbo como criador. O que é o verbo que cria? Deus. Então, abrahadabra é uma expressão, né, que representaria o ato, o mecanismo, com aspas, de criação do verbo. O verbo como ação no mundo. Eu acho que vai por aí, né? Abrahadabra é essa expressão, né, de uma divindade que cria, né? É uma expressão
do verbo como divindade, o verbo como ação geradora. Qual a definição pessoal de magia para o Prater L45 e como ele enxerga no dia a dia? Pô, magia é a bússola que orienta a minha realidade objetiva, né? Se o que ela é para mim, pessoalmente, além da definição dela que eu aceito, que é a definição emprestada do Crowley, o, a arte e a ciência de mudar, de causar mudanças na realidade de acordo com a vontade, né? Dito isso, magia é a bússola que orienta a minha experiência objetiva enquanto ser vivo, né? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu tenho que parar para lembrar que eu preciso comer, que eu preciso me divertir, que eu preciso fazer outra coisa que não seja estudar magia. Magia é o centro da minha vivência hoje em dia, né? E quando eu digo magia, é o estudo, a prática, né? Realizar leituras, né? E também, né? Dedicar parte do meu tempo a ensinar outras pessoas a fazerem isso, né? Ensinar outras pessoas a colocar a magia como centro de suas realidades objetivas. Então, magia hoje é tão importante quanto respirar para mim. Os escravos servirão. É uma citação tirada do Prudente. Cara, não, não é, é uma citação perigosa, né, de ser usada num contexto ruim, negativo. Mas o que essa citação quer dizer, na minha visão pessoal, é que tem pessoas que vão viver a vida só deixando a vida levar elas, sem querer assumir o compromisso, né, de buscar a liberdade, de buscar a iluminação, né? E tudo bem, é isso que essa palavra quer dizer. Os escravos vão continuar servindo. Servindo ao quê? Aos seus instintos, aos seus vícios, às suas paixões, né? É isso, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Nem todo mundo nasceu para buscar a iluminação, para fazer esse rolê de buscar a iluminação. Isso não é para geral. Eu até gostaria que fosse, né? Todo mundo é apto a fazer isso. Nem todo mundo está disposto a fazer isso. É isso. 93. Prater, se pudesse voltar 10, 20 anos atrás, que conselho daria ao seu passado? Há 20 anos atrás, faça tudo como você fez. Exatamente como você fez. Há 10 anos atrás, faça tudo como você fez. Exatamente como você fez. Não se preocupe. De verdade. Não há erro. Se eu cheguei até aqui, é porque você fez exatamente o que era necessário fazer. No seu caminho, tudo que existe é no máximo ensaio de sucesso. Não há erro. Apenas continue fazendo o que você está fazendo. Prater, na sua visão, os políticos são mais magos da palavra ou fantoches da espiritualidade? Pô, aí você bota os dois em dois polos, né, opostos. Eles são magistas da palavra ou eles são fantoches da espiritualidade? Tem muito, tem muito político que é bom orador, tem muito político que é predador da fé, né? Colocar eles na posição de magista só porque falam bem, não sei. Tem muito político que é predador da fé, né? Não sei.
É... Para te ser sincero, eu acredito que grande parte deles sejam exímios oradores. Exímios oradores. Agora, magos, não sei. Não, não daria a eles uma honraria tão grande. Por que é falado que a sempre existiu? Pô, essa é uma pergunta fantástica. Pô, porque na verdade, galera, a AA, ela recebe esse nome agora. O que é a AA? A AA é o que vocês vão ouvir dizer por aí sobre fraternidade branca, a grande fraternidade branca. Ela é a própria rota de iluminação. Ela não é um corpo com nomes, e com graus, e com juramentos, e com livros sagrados. Ela é isso agora, nesse aeon, mas ela sempre esteve aí. Ela está aqui desde o primeiro momento em que o ser humano percebeu que existia algo além da confusão mental na qual ele vivia. A partir do momento em que a primeira aspiração à iluminação surgiu, essa rota, esse caminho, esse acesso foi criado. Então a AAA existe desde esse primeiro momento. Talvez não com o nome de AA. Prazer. Por que você se identifica tanto com a A e o que ela tem tanto te atraiu? Não sou eu que me identifico com a AA. Foi. É um romance mútuo. Não, falando sério. Eu não pretendia seguir na A. Quando eu mandei contato com a A pela primeira vez, em 2011, eu mandei contato também para a MORC, eu mandei contato para IoT, eu mandei contato para um monte, a Sociedade Martinista, SCA, um monte de sociedades secretas, né? Grande maioria delas me respondeu, né? E a A me respondeu também. E aí eu fui seguindo o caminho da A. Só que o caminho da A, ele. Depois que você começa a praticar o sistema da A, você entende que a Astro Argentum, o plano de fundo de ação dela é a sua vida, é a própria vida. Então ela preenche todo o espaço do seu trabalho mágico. Essa é a realidade. É, eu até admiro irmãos que conseguem realizar o trabalho da A e o trabalho mágico de outra ordem iniciática. Eu não consigo. A AA consome todo o meu tempo disponível. Todo. Só tenho tempo para o trabalho da AA. Ponto. É isso. Por quê? Porque para mim é o que vale a pena. Eu olho e eu vejo o resultado. Eu vejo uma melhoria significativa do meu ser, o indivíduo que eu sou, nos anos. Eu olho para mim há 5 anos atrás e falo, nossa, como eu era babaca. Eu tenho certeza que daqui a 5, 10 anos eu vou olhar para mim agora e vou falar, nossa, como eu era babaca. Né? E o que me permite fazer isso é a Astro Argano. Então, eu fui me apaixonando na medida em que eu fui sendo é, consumido por esse trabalho, né? E também fui me entregando até que hoje em dia não existe mais outro trabalho a não ser o trabalho da arte. Existe algum método de leitura oculta do Sai e verdadeira vontade no mapa astral? Existir até existe, acredito eu, porque sempre esteve ali. Mas você, nem eu, nem ninguém que não seja um adepto vai ter capacidade de conseguir compreender isso. Então, mesmo que exista, não é algo que você vai conseguir entender. Você não vai. A não ser que você se torne um adepto. Então, não é por aí que você vai pular a etapa, irmãozinho. Não existe almoço grátis. Frater, o que significa alcançar a iluminação para um telemita ou membro da A? Pô, então,
aí que tá, né? Iniciação, iluminação, são processos que para a AA representam uma mudança na estrutura mental, na estrutura da psique, da mente, tá? Então, para o membro da AA, o primeiro estágio que a gente poderia considerar uma iluminação ou uma iniciação, né, propriamente dita, telemita iniciado propriamente dito, é o adepto, que é o irmão que está lá no grau de Tiferet, da A, tá? Esse é, vamos dizer assim, um telemita iniciado. Não que os irmãos da A não sejam iniciados, são iniciados em mistérios, possuem consecuções iniciáticas, mas as consecuções que a gente considera, né, sendo realmente algo que vai mudar a estrutura mental, a estrutura do ser, né, seria a iluminação em Tiferet, né, o adeptado, e, posteriormente, a travessia do abismo. Né? Então, isso seria o iluminado, né, a iluminação. E o que é o adeptado? Né? Aparentemente. O adeptado, aparentemente, é aquele que possui o controle da mente elemental, possui o controle absoluto da mente elemental. Né? Os quatro elementos da mente, as quatro armas do magista, que seriam também correspondentes aos 4 graus abaixo do véu de Parroquet da Golden Dawn da Astroargana. Tá bom? Então acho que é por aí que vai o processo de iluminação. Existem correlações com as consecuções de yoga, samadhi, nirvana, etc., essas coisas, dentro dos graus também. Então você pode fazer essa correlação, caso você queira. É dito, por exemplo, que o mestre do templo é um mestre de samadhi. Né? A A e a morte, onde se encontra e onde se desencontra. Cara, então, eu não sou da Mork, já falei isso, não sou membro da Mork. E assim, eu não vejo, no pouco que eu tive contato com a Mork, eu não vejo nenhum contato, nenhuma relação direta com a Mork. A Mork tem, né? Gosta de umas paradas egípcias, assim. A Telema tem uma roupagem meio egípcia, que é também produto de uma egitomania, talvez, ali né, do período onde foi produzido o material. Mas eu não vejo correlação direta, cara. E assim, como eu falei, eu não sou membro da MORC. Eu tive contato com a MORC, sei lá, a monografia do Grau de Átrio, foi isso. Não, não, na mesma época eu estava fazendo um trabalho da área, probacionista, e pô, o probacionismo consumiu minha vida. Então, infelizmente, eu não dei prosseguimento com a MORC. É isso. O evento da Córdula vai ser transmitido ao vivo? Pô, o evento da Córdula. Ó, galera, dia 15 agora, de agosto, tá? Em São João de Meriti, uma livraria, tá? Responsabilidade do Diogo Santana. Vou colocar o endereço aqui na descrição do vídeo, tá? É lá em São João de Meriti, às 4 horas da tarde. Nós vamos realizar o Pergunte ao Frater ao vivo, galera. O pessoal que é aí do Rio de Janeiro já aproveita, né? E marca a presença lá na Córdula. Como eu falei, dia 15 de agosto, às 4 horas da tarde. Eu pretendo transmitir ao vivo, mas não sei como vai ser feito isso ainda, tá? Estamos ainda com algumas questões técnicas. Então, não contem com isso. É mais certo que ele seja gravado e transmitido posteriormente, tá bom? Se possível, apareçam lá, prestigiar o nosso trabalho. Estamos no Novo Aion, porque parece que somos cercados por tantos idiotas com cara. Se você pegar os textos sumérios, você vai ver lá dizendo que é, hoje todo homem quer escrever um livro, todo mundo acha que é inteligente, os jovens não respeitam mais os adultos, todas as pessoas são burras. Blá, blá, blá. Se você pega os textos gregos, você vai ver que as pessoas são burras, o povo é ignorante. Blá, blá. Na Idade Medieval, as pessoas são burras.
Irmão, isso é um fenômeno chamado humanidade. As pessoas, elas são seres humanos, né? Não é uma fórmula mágica que vai, não é uma fórmula iniciática, né, que vai solucionar o problema da ignorância mundial. Não vai. O fato de nós estarmos no novo éon só diz respeito à perspectiva interna do Sol e à forma como você percebe o astro-rei na sua vida. Agora, fora isso, não mudou nada. Os escravos servirão e os idiotas continuarão idiotas. Nada há que será elevado ou rebaixado. Tu é como sempre foi. Lá diz o livro da lei. Frater, já jogou no fundo do poço alguma vez? Se sim, o que encontrou lá? Já, ué. Ué, sou ser humano normal. Mola. Vou te dizer que no fundo do poço, do meu poço, tinha mola. Mas aí, irmão, só você vai descobrir o que tem no fundo do seu poço. Espero que você nunca precise chegar nele. De verdade. Quais os próximos passos do coletivo? Dominar o mundo. Não, na verdade, não que não seja verdade, é verdade. Mas nós estamos agora fazendo possivelmente a mudança, né, do nosso local de encontros, né, onde ocorre o ciclo de palestras. Estamos fazendo um upgrade nesse local. Vamos para um local com uma infraestrutura muito melhor, muito mais elaborada, né, para entregar de fato aquilo que eu considero que as pessoas que estão, né, apoiando o nosso projeto, que têm acompanhado a nossa trajetória, de fato merecem, né? Então, o que nós temos a dizer é que esse ano, agora, esse final de ano agora, né, segundo semestre, e o ano que vem promete muita coisa legal. Nós estamos rodando já o módulo zero de novo, né? Até que ele fique perfeito. E a partir do ano que vem nós vamos iniciar com os módulos de misticismo e magia. E é isso, gente. Bola para frente, conquistar o mundo, né? E você aí, irmãozinho, você que vive de vender conhecimento mágico, começa a botar currículo no LinkedIn. Começa a atualizar o teu currículo, tá? Porque se depender de mim, você vai precisar de emprego. O Coletivo Oculto vai levar conhecimento místico e mágico de forma acessível e gratuita a todas as pessoas que assim desejarem. É isso. Vai procurar emprego, vagabundo. Algum juramento te obriga a fazer o hash 4 Ah, vezes ao não. dia? Não, não. Pergunta do hash, não. Ó, vamos fazer um compromisso aqui, galera. Tá? Faltam, acho que menos de 30 pessoas para bater 1.000 inscritos lá no Instagram. Assim que baterem 1.000 inscritos lá no Instagram, eu vou abrir uma caixinha de perguntas especial do Pergunte ao Frater só para LiberHash. Porque todo Pergunte ao Frater tem pergunta do LiberHash. Tá bom? Então vamos fazer esse trato. A partir de agora, ó, se bater 1.000 inscritos lá no Instagram, a gente vai fazer Pergunte ao Frater especial LiberHash. Tá bom? Então mande pro seu amiguinho, enche o saco dele, fale para ele seguir o Instagram, tá bom? Pra gente conseguir bater esse número logo. E aí vocês vão ter todas as perguntas, se vocês quiserem, inimagináveis sobre LiberHash. Inclusive todas as minhas concepções pessoais eu vou botar lá para vocês. É isso. Então é isso, Frater. Por hoje acabou. E até semana que vem Pô! com seu visual novo. Ah, pô, semana que vem com certeza, acredito eu que já vou estar sem os óculos, né? Vocês vão poder contemplar meu visual novo. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui o final do vídeo, né? Hoje foram bastante perguntas, foi muito legal. Gostei muito das perguntas de hoje. E não esqueça de participar. Manda amanhã lá no meu Instagram, tá? A sua pergunta nos stories. E siga também o canal, inscreva-se no canal, siga o @frater_L45 em todas as redes sociais para ficar por dentro, né,
dos cortes e dos demais programas que a gente vai produzir. Um abraço, galera. Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim, eu não posso. Tchau, frater. Fui. Tchau.